Olá para todos, mais uma vez aqui nós estamos num espaço cedido pelo Centro Espírita Paula de Tarso. Nós vamos comentar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo. O primeiro capítulo cujo tema é Não Vim Destruir a Lei. Nós vamos falar sobre as 3 revelações. Mas antes eu gostaria de convidar a todos uma breve e singela oração, pedindo ao Pai que nos proteja, que nos envolva, que a Tua luz possa permear as nossas mentes e corações, trazendo harmonia, trazendo paz, para que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos através da literatura deste Evangelho magnífico e principalmente para que nós possamos ganhar forças para dar continuidade às nossas vidas, né? Então, nesse momento, nós vamos dar início então à preleção e vamos ler um trechinho que foi anotado por Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Nesta passagem, Jesus diz o seguinte: Não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimentos. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente. Até o último J, até o último ponto. Bom, neste mesmo capítulo nós vamos encontrar logo à frente a primeira mensagem dada por um espírito que se autodenomina de um israelita. E no final da mensagem, ele denota 3 pontos bem diferentes, 3 fases bem diferentes, que vai com o nosso tema de hoje, né? Então, ele fala, Moisés começou a obra, Jesus deu continuidade e o Espiritismo a concluirá, né? Então, diante desse fato, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. A questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos: onde está a lei de Deus? E a resposta foi: em nossa consciência. Aí, não muito contente, né? Ele continuou fazendo mais perguntas. Mas nós podemos dar uma paradinha e fazer uma pequena e breve, né? Uma breve reflexão. Bom, se a lei de Deus está na nossa consciência, para que servem os livros religiosos? Nós vamos encontrar os livros religiosos fragmentos desta lei. A lei completa em si está em nossa consciência. E conforme vamos despertando, ampliando os nossos conhecimentos e dando a prática em atitudes, né? Porque não adianta só ganhar conhecimento na parte intelectual, nós temos que ser prático, colocar em prática, né? O amor em ação. E aí nós vamos conseguir ampliar estes conhecimentos. E a pergunta que o Kardec fala a seguir é: bom, se a lei de Deus está na consciência do homem, por que ela precisou ser revelada? E aí a resposta foi bem simples: porque o homem esqueceu ou a menosprezou, e Deus quis que ela fosse lembrada. Olha que paciência deste pai, né? Nós somos assim meios rebeldes, como crianças, né? Às vezes a gente recebe uma ordem, mas a gente releva e não pratica. Mas o pai, ele insiste e ele quer que tudo chegue até nós. E cada um a seu tempo, com certeza, mas tudo vai chegar até nós. Então, uma analogia que cabe bem a esse momento é a analogia de uma semente. Nós temos a lei aqui em nossas mentes, a nossa consciência. Mas para ela ser notada, para ela crescer, precisa estar como uma semente num solo fértil. E também precisa ser regada. E nesse contexto, esse solo fértil é através do conhecimento que a gente vai conseguindo trazer essa semente a seu primeiro passo, que é a germinação. E nós vamos regar com atitudes positivas, atitudes que são relevantes para que o conhecimento que nós ganhamos possam ter valor, porque ele indica que nós tenhamos atitudes. Então, tudo isso depende de nós.
fertilizando o nosso espaço cerebral com conhecimento e principalmente irrigando essa semente para que da germinação ela possa crescer, do crescimento ela possa se desenvolver e aí vem uma árvore, né? Um jequitibá, uma árvore como um carvalho ou até um pinheiro, mas eles precisam dessas substâncias e dessa adequação para que o desenvolvimento desta árvore possa ser proceder. Então, nesse sentido é que nós levamos a semente como uma boa analogia para nós. A lei de Deus está em nós, basta regá-la com conhecimento. É um despertar espiritual, olha aí, um despertar espiritual, né? E não basta somente você conhecer o Evangelho, por exemplo, de ponta a ponta. Você precisa agir, pôr em atuação, né? E nós vamos ver que a importância disso é o que conta para o desenvolvimento desse conhecimento, dessa lei que está em nossa consciência, né? Então, a lei de Deus ela está dividida em duas partes, a parte intelectual e a parte moral. A parte intelectual nós vamos retirar dos conhecimentos dos livros religiosos, seja qual religião, A, B ou C, mas Deus espalhou as religiões em todo o planeta, mandou os enviados vindo do seu plano elevado para ajudar cada nação, cada etnia, cada cultura ao desenvolvimento destes fragmentos desta lei divina, né? E a moral é colocar aquilo em prática. Vamos colocar o que? Em prática a abnegação, a tolerância, vamos colocar em prática a paciência, a resignação, vamos colocar em prática o amor, né? Isso tudo são virtudes que vão ajudar a nos dar esclarecimento desta lei que está contida conosco e ampliar, assim, a nossa forma evolutiva, né? E à medida que vamos ampliando os conhecimentos, iremos entender as revelações e as ideias se tornam mais claras. Diante das religiões que nós conhecemos, né? Todas têm, assim, um caráter próprio, que são bem divergentes umas da outra, mas em um quesito todas falam a mesma linguagem, que é a linguagem do amor, seja budista, islamista, seja espírita, seja cristão, qual religião seja, o amor é uma linguagem universal para todas elas. Então, a luz é fornecida gradativamente para nós podermos ter uma adaptação. Uma luz forte ofuscaria a vista, mas essa luz gradativa, nós vamos nos adequando e acostumando a isso. Diante desse fato, nós vamos começar agora a falar sobre a primeira revelação. A primeira revelação cabe a Moisés. Isso aconteceu cerca de 1.300 anos atrás, antes de Cristo, quando Moisés retirou todo o povo judaico do jugo dos egípcios e levou eles ao deserto. E o Moisés tinha um povo para conduzir. Então, houve a formação de duas condições importantes para conter aquele povo que era um pouco rebelde, rústico, simples. Nós tivemos aí o conhecimento que através de Moisés que vieram os 10 mandamentos, não é mesmo? Pois é, não é só os 10 mandamentos. Moisés ainda criou 113 itens de comportamento, de atitudes, para conter aquele povo um pouco rústico, um pouco rebelde, né? E eram leis com disciplina muito forte, leis que tinham uma rigidez no seu contexto, né? E exatamente para conter os ânimos desse pessoal. E tudo isso se revestia em um Deus meio carrasco, meio punitivo, né? E essa situação se perdurou, porque foi assim que Moisés conseguiu segurar todas aquelas pessoas que estavam ao seu comando, ao seu critério.
Moisés não fez uma divulgação nem das suas leis, nem das leis dos 10 mandamentos que ele recebeu. Os 10 mandamentos foi talvez a primeira psicografia conhecida no mundo inteiro, uma psicografia direta em pedra, não é? E também não conseguiu espalhar a existência de um único Deus para os outros povos que eram politeístas. Politeístas são povos que têm vários deuses, deuses para várias funções do cotidiano da vida das pessoas, né? E nós vamos falar um pouquinho de Moisés. Nós temos que citar as leis que foram psicografadas, relembrando que essas leis são importantes para nós conseguirmos depois fazer um resuminho daquilo que Moisés quis dizer. Vamos falar da primeira lei que fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo que está no céu e na terra, e nem de tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderá cultos soberanos. Segundo mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor, seu Deus. Terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarta lei: honra teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra do que o Senhor, teu Deus, te dará. Quinto: não matarás. Sexto: não cometerás adultério. Sétimo: não roubarás. 8. Não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do teu próximo. 10. Não desejarás a casa do teu próximo, nem teu servo ou serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer coisa que lhe pertence. Então nós acabamos aí de sentir esses 10 mandamentos, que a gente pode fazer um resuminho bem interessante. Os primeiros 4 itens se referem a Deus. Um item logo a seguir se refere aos nossos pais. Os outros 5 itens que nós temos a seguir, 3 é sobre erros dos nossos atos, 1 é sobre o erro da nossa palavra, olha a vigilância da palavra, e outro é sobre o pensamento. Tudo isso incute nestes 10 mandamentos que foram dados a Moisés. Mas nós já comentamos aqui que 613 itens ainda eram as leis humanas, ou conhecidas como as leis mosaicas. Podemos observar que nestes 10 mandamentos tem muito não, né? Nós vamos encontrar 8 nãos. Nesse mandamento ainda, nós vamos perceber que não fala sobre espiritualidade ou sobre espírito. E ainda nós vamos perceber que não indica o que fazer. Então, esses 10 mandamentos era bem simples para as pessoas na época conseguirem gerar ou dominarem-se ou conter os seus ânimos. Bom, nós vamos passar agora para a segunda revelação, que a segunda revelação é quando Jesus veio, 1300 anos depois. Infelizmente, Jesus não encontrou a sua obra espalhada, porque os judeus, infelizmente, continham essas obras somente para a raça deles, como domínio. Deus é nosso e de mais ninguém. Mas não houve problema para Jesus, e ele deu 2 propostas muito positivas. A primeira sobre o amor, quando ele estende o amor não só ao próximo, mas aos outros. Quando ele estende o amor até aos nossos inimigos. Mas a grande ponto que nós devemos relevar é que Jesus aproximou Deus de nós. Aproximou Deus de nós dizendo Pai. Nenhuma outra religião refere-se a Deus como Pai. Jesus colocou. E se Jesus trouxe Deus como Pai, na figura de Pai, Jesus refere-se a todos nós como irmãos. Então Deus também é nosso Pai. Houve uma aproximação muito importante, porque quebrou aquele estigma do Deus carrasco, daquele Deus punitivo,
que foi plantada por Moisés naquela época. E agora não. É um Deus misericordioso, um Deus carinhoso, um Deus que busca trazer o bem para os seus filhos, para a sua criatura, o Criador e a sua criatura. Isso é muito importante. E o segundo ponto muito positivo que Jesus nos trouxe é a imortalidade. Ele veio dizer para nós que não existe a morte. Ele vai na nossa frente e vai preparar o terreno para nós chegarmos até lá. E isso ajudou bastante aqueles corações pesarosos em perder seus entes queridos, né? Então, não existe a morte. Quem fez a divulgação do trabalho de Jesus foi o Saulo de Tarso. E depois que ele se converteu, recebeu o nome de Paulo de Tarso, o patrono de nossa casa, do nosso centro espírita. O Paulo de Tarso ele tinha uma missão de fazer a difusão, distribuição dos conhecimentos de Jesus, que seriam a parte cristã da situação, e também dos conhecimentos judaicos, quando ele trouxe várias situações importantes para aquele povo, entender sobre a sua missão aqui na Terra. O Paulo de Tarso, ele afirmou a existência de um Deus único, ele divulgou os ensinamentos de Jesus, ele inseriu o costume judaico com a moral, com o comportamento, com o respeito e a constituição da família, porque o povo da época, o povo que considerado pagão, era politeísta, era poligamo, ele tinha várias, fazia uma poligamia, e ainda, por falta de conhecimento, existiam algumas formas de incestos, primos casando entre si, irmãos casando entre si, e que isso, hoje nós temos conhecimento de que geneticamente não é aconselhável, pela condição de formar filhos dessa geração com graves problemas, digamos assim, de malformações, intelecto e física, Então, foi muito importante essa participação do Paulo de Tarso na distribuição da palavra cristã e dos costumes judaicos. Mas ele não levou tudo do judaísmo, não. Por exemplo, as partes que cabem aos rituais, que nem o sábado, que é o nome que se dá ao sábado, que é uma ação sabática, onde todos se reúnem, conversam sobre os assuntos religiosos, e essa é uma posição muito importante para os judeus. Eles começam a se preparar desde quinta-feira, sexta-feira, os preparativos, as comidas, os encontros, as palestras, os que vão conversar sobre o assunto, e se torna uma festividade para eles. O sábado, como é o que nós vimos aí nos 10 mandamentos, para reservar o sábado. E também não levou a circuncisão, por exemplo, que é um costume muito comum nos meninos, na prática da liberação da fimose, a circuncisão. Era como se fosse uma marca judaica, sobre isso. Nós temos aí a terceira revelação, depois do vinda de Jesus, com a saída de Paulo de Tarso, naquele mesmo momento, difundindo o cristianismo, e graças a ele, hoje o planeta o planeta é todo cristão. Tanto é que o cristianismo agora está em primeiro lugar, mesmo nessas regiões onde foi o núcleo do islamismo, o núcleo do budismo, o núcleo do judaísmo, existem ainda, está crescendo a religião cristã. E o último é a nossa terceira revelação, que é o Espiritismo, que sucedeu-se no século XIX. É interessante essa situação, que foi no século XIX que aconteceu ao mesmo tempo a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela teve principal ação cortar, remover os vínculos que tinham da religião cristã com o povo. A revolta era muito grande. Se nós formos avaliar, faz um sentido um pouquinho, Porque havia o clero e a nobreza. E eles estavam vivendo na maior condição de riqueza e fartura.
e o povo numa miséria, nas doenças, sem nenhum cuidado, e muito menos o cuidado religioso, porque o clero daquela época não eram homens preparados para defender o cristianismo que Jesus pregou. E infelizmente eles tinham interesse monetário, um interesse político, mas não interesse de auxílio, de socorro dentro da filosofia cristã que Jesus sempre ensinou. E aí houve essa cisão. E ao mesmo tempo em que o povo falou, Deus não existe, religião é para fracos, aparecia em outro ponto dentro do próprio país, que é a França, e em alguns outros países, as mesas girantes, as mesas falantes, né? Digamos assim, que os fenômenos espíritas, mostrando a todos que estavam rodeados por espíritos. E isso foi na mesma época que aconteceu. E aí nasce o Espiritismo graças a Allan Kardec. Muito bem, a terceira revelação, dentro desse contexto, nós vamos notar umas coisas interessantes. Hoje nós temos acesso a tudo. Nós conhecemos e podemos acessar todas as bibliotecas do mundo inteiro, de todos os países, de todas as nações, graças à internet. E se nós formos pegar a literatura da religião dos Vedas, a Cabala, nós vamos ver que é muito parecida com a do Espiritismo. Só que essas religiões, elas aconteceram muito antes da era cristã e até muito antes do judaísmo. Elas aconteceram em determinada população do globo, numa época muito equidistante, mas aconteceu também pontualmente para um povo que era chamado do povo degradado, o povo degradado que não pertencia a esse planeta. Quem já leu a obra dos Exilados de Capela vai entender do que estamos falando, né? Degradados de outros orbes, de outros planetas mais elevados, mas por não agirem nas regras necessárias da bondade, da caridade, abortando principalmente o egoísmo e o orgulho, esses indivíduos que causaram mal por este comportamento foram degradados a um planeta mais inferior, né? Nesse momento, estou falando do planeta Terra. E aí é que eles vieram, cumpriram a sua fase, eles se regeneraram e eles voltaram já para suas devidas locais, nessas devidas casas, vamos dizer, planetárias, né? Mas deixaram esse legado dessas religiões que nós conhecemos como Vedas, a Cabalas e algumas outras também. Dentro desse contexto, o Espiritismo, ele chegou aqui para nós, agora para todos, para quem quiser. O Espiritismo, ele tem 3 bases importantes, a religião, a filosofia e a ciência. E todas elas dão a sustentação para que seja uma religião coesa, limpa, esclarecida, sem maquiagem. Ela veio remover os véus que ficaram incutidos em algumas passagens de Jesus. Tanto é que no capítulo 23 deste livro, Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula de Moral Estranha, nós vamos ver algumas passagens de Jesus que hoje tem esclarecimento. E os tópicos que a gente tem é abandonar pai, mãe e filho, né? O que Jesus quis dizer? Tem que abandonar pai, mãe e filho. Não vim trazer a paz, mas sim a divisão. Deixai os mortos enterrar os mortos. Essas passagens que ficaram meio obscuras, hoje tem um esclarecimento nítido, está nas nossas mãos, os nossos conhecimentos para ampliar agora. E nós temos a ciência para explicar tudo isso, né? Então, como eu havia dito, nós tínhamos que ter conhecimento de um pouquinho da ciência para entender as mesas girantes, entender que tem gases que fazem flutuar. Quem já não ouviu falar do Zeppelin, que foi uma dos maiores aeronaves, que cheia de gás hélio conseguia flutuar. O gás hélio, um gás mais leve do que o ar, né? Então hoje nós temos até o nome disso, mas antigamente não tinha. Então tudo tem seu tempo para ampliar os nossos conhecimentos
para fazer que a nossa consciência, a lei natural, a lei de Deus, né, na verdade, possa crescer e florar e possa germinar, além da germinação, ser uma árvore frondosa e que nos traz todo o cabedal de posicionamento dentro da nossa forma evolutiva, que todos estamos aqui para evoluir, não é mesmo? Então, essa terceira revelação, que fala sobre a filosofia, a ciência e a religião, que eu estou falando do espiritismo, nós vamos encontrar que a filosofia indica comportamento e a forma de viver embasado na ética, na moral. A religião, ela revela o sentido da vida terrena, que é passageira, né? Afirmando a vida espiritual, que é eterna. E aí nós temos as explicações através da reencarnação. E explica quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Conscientizar a fé raciocinada e ensina-nos o amor a Deus, aos inimigos, aos outros, além do amor aos próximos. E só para finalizar a nossa passagem de hoje, um livro muito interessante que eu gosto, que é do Antônio Baduí Filho, psicografado por ele e ditado pelo espírito André Luiz, que chama Vivendo o Evangelho, volume 1 e 2. Ele pegou todos os pontos, todos os capítulos do Evangelho e transcreveu e, em outras palavras, vamos dizer, ele desenhou para que a compreensão fosse mais fácil para nós. E nós vamos falar deste capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, com o seguinte tema: Jesus te convida. Jesus te convida a sair do atoleiro da inferioridade para a terra firme da renovação interior, do orgulho para a humildade, da ambição para o equilíbrio, do ressentimento para o perdão, da indiferença para a fraternidade, da aflição para a calma, do egoísmo para a caridade, da intolerância para a indulgência, da mentira para a verdade, do desespero para a esperança, da discórdia para a compreensão, da mesquinhez para a bondade e do ódio para o amor. Não é fácil seguir o caminho da ascensão espiritual, mas o Evangelho de Jesus é o roteiro, certo para a transformação íntima, convidando-te a sair da ilusão do mal para a realidade do bem. E assim, meus irmãos, nós terminamos hoje essa preleção e agradeço muito o carinho da presença de vocês e espero ter conseguido tocar os seus corações e trazer essas boas energias e que vocês fiquem com Deus, com muita paz e até uma próxima oportunidade.